porque nós estamos completando 14 anos de igreja nesse lugar. Amém? Por isso nós estamos alegres. Há razão suficiente para nós. Todo mundo vai chegar no culto. Os meninos vão arrumar essa bateria e nós vamos dar glória a Deus. Aleluia, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Salvação escritura, temos contra de Jesus, o qual em toda altura fervilha nas trevas, dá-nos a eterna vida, até a morte subliminou, Deus já venceu a vida, meu Pai o exaltou. Uma palavra para o início desse culto e assim ficar à vontade com a igreja do Senhor Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus salve os irmãos na paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, irmãos, que o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, nos abençoa com mais um ano. Aleluia, neste lugar. O Senhor tem sido maravilhoso, tem sido misericordioso, tem nos abençoado. Por isso estamos aqui, irmãos, para adorar e bendizer o nome do Senhor. E eu quero, nesse momento, convidar a igreja para estarmos fazendo uso da palavra. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. Aleluia. Último livro da Bíblia, o livro das revelações. Louvado seja Deus. Capítulo de número 3. Senhor da glória. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo o nome do Senhor. A partir do versículo de número 7. Apocalipse capítulo 3, versículo a partir do 7. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Eu quero que todos, aleluia, em uma só voz, venhamos a recitar esse versículo de número 11. Amém? Eu vou contar até 3 e todos juntos vamos ler, aleluia, em alta voz este versículo. 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus, querido Deus eterno, bendito. Queridos irmãos, olhando essa palavra, foi enviada uma carta da parte do Senhor, escrita, aleluia, pelo nosso irmão João, que estava ali na ilha de Patmos, mas inspirado pelo Espírito Santo. E quando ele envia esta carta, irmãos, ele envia de alguma maneira elogiando a igreja, por a igreja ter sido uma igreja perseverante, que está lutando, mas que também fala para ela que Deus havia abrido uma porta naquele lugar, e o Senhor também abriu uma porta aqui, a porta onde o Senhor irá salvar muitas vidas, transformar a vida, abençoar lá, abençoar jovens, abençoar homens e mulheres. O Senhor abriu uma porta neste lugar. E nós glorificamos o nome do Senhor, porque esta porta até hoje ela está aberta, e hoje faz 14 anos que essa porta está aberta, aleluia, e todos aqueles que estão, aleluia, que fazem parte dessa história, que o Senhor venha abençoar mais e mais.
mas ele também nos deixa um alerta, que nós devemos vigiar, porque não sabemos qual a hora, qual o dia, qual o momento que ele vai vir. Por isso ele diz: guarda o que tens. Se você tem a salvação em Jesus, se você tem a fé em Cristo Jesus, se você tem a promessa da salvação do Senhor, então lute, guarde, não deixe o inimigo roubar a tua fé, roubar a promessa da salvação, roubar o que você tem conquistado. Não deixe, porque ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando que possa tragar, querendo acabar com a tua vida, com a tua família, com o teu lar, querendo tirar a salvação de Jesus que está na tua vida. Ele quer destruir, mas em nome de Jesus nós vamos lutar, nós vamos vigiar, nós vamos perseverar, e em nome de Jesus o Senhor irá nos conceder a sua graça, a sua vitória, a salvação em Cristo Jesus. Amém, querido? Vamos estar em vigilância, vamos vigiar porque está aí o mundo, a mídia, aleluia, muitas coisas que estão aparecendo, tentando tirar o crente da presença do Senhor. Diz a palavra de Deus, irmãos, que o inimigo ele tentaria desviar até os escolhidos, se possível até os escolhidos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que se manter firme será salvo no nome de Jesus. Amém, querido? Então fica essa palavra, que as palmas exaltam o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero convidar a todos para ficar de pé em nome de Jesus. Tenha a sua fé, e você vai orar agora juntamente com o pastor Carlos André, e ele vai abençoar a tua vida através dessa oração. Em nome de Jesus, amém? Logo após o recolhimento das ofertas, vamos orar um pouquinho enquanto você vai orar em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a palavra do Senhor, irmãos. Graças a Deus, que estamos aqui para adorarmos, glorificarmos e vivermos o santo do Senhor. Amém? Deus me deu a graça bem já de passar um tempo com os irmãos, né? Cuidando dos irmãos aqui na igreja. Eu glorifico a Deus por isso. Quando os irmãos louvavam, eu estava lembrando aqui da história, né? 14 anos atrás dessa igreja, né? Deus nos abençoou vendo ela aqui. Foi um ano que eu aceitei Jesus, né? E alguns irmãos conhecem a história, né, do Daniel da Cova dos Leões e a história do Carlos André na jaula dos cachorros, né? Aqui no Siqueira, fazendo a obra aqui. E Deus nos deu essa graça de passar por esse momento para aprendermos a orar, né? Então, glória a Deus, né, pela vida de cada irmão, e que Deus continue fortalecendo a cada um de vocês, para que vocês continuem fazendo esta obra para Deus. Amém? Vamos orar, vamos apresentar o nosso dízimo, a nossa oferta.
quero, antes de iniciar a palavra, agradecer o apoio da igreja. Nós temos aqui os irmãos da sede que vieram adorar a Deus conosco nessa noite. Temos também a irmã Evanilda, lá no Itambé, com a sua comitiva. Temos os obreiros aí, o diácono da sede, que estava fazendo as ofertas. O presbítero Rejane, né, que tem um compromisso, mas eu disse, não, quero você lá. Muito importante a presença dos obreiros, né, na obra do Senhor, somente num momento desse de celebração, né? Hoje eu falava com uma irmã para ela vir, não vou. Ela disse, aos 14 anos lá no Siqueira, que ela não gosta de perder aniversário, né? Mas não tem que arrumar bolo, irmão, nos aniversários da igreja, que é o bolo. Vai ver, né? Amém? Seja pelo bolo. Quero também louvar a Deus pela vida do Wilson, né? Que coopera muito na obra, o pastor presbítero Adriano, que está na função do pastor aqui, que tem lutado, desde que aceitou Jesus, está aqui, né, irmão? Pelejando por esta causa, né? Pastor Carlos André, como já falou aqui, já teve a experiência dele aqui, né? Já deu a contribuição dele e continua cooperando com a obra do Senhor aqui. Diácono Zé Carlos, aliás, evangelista Zé Carlos, né? Para a gente se acostumar, também dirigiu essa igreja. Não sei se ele falou aqui na oportunidade dele, ele ficou um bom tempo aqui dirigindo também a igreja do Siqueira, né? Eu, quando cheguei de São Paulo, em dezembro de 2000, essa obra estava começando. Quer dizer, a renovação dos remidos estava começando aqui, né? Porque já havia outros ministérios que já tinham trabalhado e iniciou realmente essa obra neste lugar. Então, irmãos, é uma história longa, é uma igreja sofrida, com muitas dificuldades, né, de firmar pessoas aqui, mas a nossa visão bíblica, né, que a existência da igreja congregacional, o primeiro objetivo dela é pregar o Evangelho. É uma agência de Deus na terra para pregar o Evangelho, ganhar alma, depois ensinar, edificar essas almas na fé. Então, nós não temos uma visão de simplesmente ajuntar pessoas, né? Nossa mensagem, que é bíblica e Deus tem nos dirigido, é pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e levar as pessoas a crer nele como Deus da providência, né? Então, a igreja que segue essa linha tem encontrado dificuldades, irmãos, de expandir e crescer, que lamentavelmente muitas pessoas estão muito mais à procura de resolver os seus problemas materiais, pessoais, do que de fato ter um encontro com o Deus verdadeiro e servir a este Deus, cultuar, né? Ainda nós vivemos uma época muito complicada, porque tem muitos crentes que só vai na igreja para resolver seus problemas ou por algum motivo que não é Deus, lamentavelmente, né? Mas Deus sempre terá os fiéis que têm a honra, o prazer de estar reunido, independente do lugar, né? Se tem uma pompa ou se é um lugar humilde, simples, aonde estiver ali o nome de Jesus, a pessoa do nosso Senhor, o servo de Deus está ali. Então esse deve ser o sentimento que domine os nossos corações: adorar a Deus, fazer a obra do Senhor. Amém? Então, parabéns por todos os irmãos dessa igreja. Nós já fomos apresentados aqui, né, nossas irmãs que têm perseverado. A irmã Lúcia Vidal falou já das irmãs que têm perseverado, têm passado por todas as crises da igreja e está aqui adorando a Deus e honrando a obra do Senhor. Que Deus abençoe cada um que tem amado e tem se dedicado a esta obra. Mas nós vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 3, é o tema desse aniversário de 14 anos. Glórias a Deus. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Bem fácil de encontrar. Glórias a Deus. Aleluia.
Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós adoramos, exaltamos a tua pessoa bendita, Senhor. Desejamos que o Senhor manifeste através dessa mensagem os dons do teu Santo Espírito, Senhor, para que nós sejamos ainda mais abençoados. Através desta palavra, o Espírito Santo vem revelar, vem mostrar, vem despertar, vem trazer aos nossos corações, meu Deus, essa realidade da tua volta. Oh, meu Deus, nos ajuda a discernir a tua palavra enquanto ela é pregada, é anunciada. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos abençoa. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui uma palavra do Senhor. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E nessas cartas a essas igrejas, ao povo de Deus, nós vemos na maioria das palavras muita preocupação, né, da parte de Deus para com a igreja. Nesse versículo, o Senhor diz: eis que venho sem demora. É interessante que quando alguém diz assim: olha, eu vou já, me aguarda aí, é porque já é uma impaciência, já uma inquietude, né? E o ser humano, nós somos muito esperados, não é, irmão? Quem gosta de filho aqui? Ninguém gosta, né? Amém? Ninguém gosta de ficar na fila, ninguém gosta de esperar, quer tudo para ontem, né? Quer tudo já, agora. Mas o Senhor diz: eis que venho sem demora. Sempre que Deus, eu lembro lá no deserto, quando Moisés foi para o monte falar com Deus, quando voltou, o povo já tinha construído um bezerro de ouro. O povo tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus. Quando Moisés estava ali, era um crente. Moisés saiu desviado. E isso entristece o Senhor, porque Deus quer uma comunhão íntima, irmão, com cada pessoa, com cada indivíduo. Deus trata individualmente com cada um de nós. Ele quer que haja uma comunhão entre o homem e Ele, Deus. Tá? E a palavra-chave que nós vamos trabalhar, irmãos, é vigilância. Vigilância. Então, quando o Senhor diz: eis que venho sem demora, Ele está dizendo: espera, né? Tenha paciência, aguarde, não tome outro rumo, não tome outra direção, não invente coisa. Porque para Jesus, irmãos, uma das coisas que muito alegra Ele é ver o crente, nós, servos de Deus, naquela alegria de que Ele a qualquer momento voltará. Mas a verdade é que às vezes nós estamos ocupados e motivados na igreja, não pela a coisa mais importante, que é a vida de nosso Senhor, mas por outras coisas. Nós temos visto aí a igreja se encaminhar no sentido do culto a Deus, louvor, adoração, né? Os homens deixaram de ter aquela preocupação de gravar hinos, de gravar um CD, de um DVD, para o nome de Jesus ser realmente glorificado, para o povo buscar mais e mais santificação, separação para Deus, fazer a obra do Senhor. Era isso que eles deveriam fazer, mas a preocupação tem sido o enriquecimento, a fama, a glória. Não há mais motivação na igreja, irmãos, pela volta de Cristo. Não há mais motivação para fazer uma obra pela volta de Cristo, porque Jesus está voltando, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Não há mais uma preocupação para orar, para estar mais forte, para estar mais firme, porque Jesus está voltando.
esse senso, esse juízo de preocupação, de entusiasmo, porque Jesus está voltando, a cada dia tem diminuído na igreja, na vida dos cristãos, irmãos. Isso prejudica muito a igreja, amados, porque quando o nosso coração não está motivado por uma coisa, ele vai estar por outra, né? Tem pessoas hoje que já fazem inclusive estudos de como manter a igreja. Manter a igreja, eu digo, é manter o povo na igreja. Então agora eu fiquei sabendo, a irmã Lúcia me dá falando que um pastor, né, aqui próximo, comprou mais um terreno no sul da igreja. Eu acho que quando anunciou, muitos irmãos ficaram alegres, né? A igreja está crescendo. Não, foi para fazer um campo de futebol, fazer uma área de lazer, né? Para ver se os crentes ficam na igreja. Outros fazem festa toda semana, todo mês, fazem banquetes, que é para poder segurar as pessoas na igreja. Essa não é a igreja de Jesus, não. A igreja de Jesus, ela sobrevive na esperança de que o Rei Jesus vai voltar e ela vai reinar para sempre com o Senhor. E é isso que alegra o coração de Deus, irmão. Na Bíblia diz que nós somos peregrinos nesta terra, nós estamos em passagem nessa terra. Não é isso que está dominando a igreja, irmão. Não é isso. Nós estamos alegres, eu estou feliz de poder celebrar mais um ano da igreja aqui no Siqueira, né? Mas hoje, a minha alegria, pelo pouco histórico que eu tenho de igreja, ela é misturada com tristeza, com grande preocupação, porque muitos cristãos estão perdendo os princípios reais de igreja, do que é igreja, do que é ser crente, do que é estar no templo, do que é a obra do Senhor. Meu Deus do céu, as pessoas estão trocando o culto, estão trocando o serviço de Deus por qualquer coisa. É verdade, irmão Solange? O Solange tem uma dificuldade enorme de fazer a obra no Parque do Vaqueiro, irmão. Que lá não dá fama nem glória para ninguém. Teve um irmão que veio pregar lá no Parque do Vaqueiro e disse: eu quero ir, pastor. É um irmão da Assembleia de Deus. Eu quero ir. Ficou um tempo conosco, o presidente Cícero. Eu quero ir lá. Porque a gente falava muito, eu quero ir. Ele foi pregar. Quando ele voltou, eu perguntei para ele: irmão Cícero, o que foi que você achou lá da igreja? Maravilha. Eu digo: mas qual é a maravilha? Ele disse: é que lá não tem lugar para ninguém se gloriar. Aleluia! Lá não tem lugar para ninguém se gloriar. Aleluia! Você vê, irmãos, olha bem, nós estamos a 10 quilômetros de Calcaia, aqui da Jurema, onde nós moramos lá. Daqui para o Parque do Vaqueiro dá uns 6 quilômetros. Tem gente lá que não ouviu o Evangelho ainda. Não, ouvir o Evangelho que eu digo é com entendimento. Não é ouvir dizer, não, é explicar, não tem. Você vai se distanciando nos interiores, você vai encontrar lugar que nem igreja existe. Não tem nem tempo. Por quê? Porque a igreja perdeu e está perdendo, irmãos, isso daqui, ó. Eis que cedo vem. Fica como estás na presença do Senhor. Aleluia. Ele continua dizendo aqui: guarda o que tens. Guarda o que tens. Observe bem que esta palavra está dizendo assim, ó: você tem. Não é você vai ter. Guarda o que tens. Então a igreja de Jesus, ela já tem a salvação, amém? Eu não tenho. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não há de ser para cá, mas segundo o Espírito. Então aqui a palavra diz assim, ó: guarda o que tens. Aqui esse bem que nós temos é simbolizado por uma coroa. Por uma coroa. E esta coroa aqui é a coroa da salvação.
é a coroa da vida eterna. Não é coroa da terra, é coroa do céu. Guarda o que tem. Quem tem essa coroa aí? Doido. Eu tenho um documento, um fato histórico que aconteceu, é real, em que glória a Deus. Em que estavam matando cristãos. Um desses países que não aceitam o cristianismo. Estava matando os cristãos. E colocavam na parede e fuzilavam. Perguntavam: você é crente? Se dissesse sim, era fuzilado. E foi fuzilando. E chegou num soldado, o soldado perguntou a um daqueles ali se ele confirmava a fé. E ele tremeu e negou a fé em Jesus. Era para envergonhar a igreja de Jesus. Era para mostrar que aquilo não tinha valor não, aquilo era uma coisa inventada. E aquele homem negou. Quando ele negou, um dos soldados que estava atirando entregou a arma para o outro e disse: eu quero ir para o lugar dele. Isso aconteceu. Acho que ninguém conta uma história dessa mentindo. Foi um fato acontecido, porque houve uma morte. Houve mortes e houve uma morte ali. Então aquele homem disse: eu quero ir para o lugar dele. E os outros tomaram susto. Você está louco, está brincando? Começaram a rir dele. Ele disse: não, eu quero ir para o lugar dele. E aí insistiram: mas você está louco? Por que você quer ir? Você vai morrer. Ele disse: não, é porque cada um desses daí que nós matamos, eu vi descer uma coroa sobre a cabeça de cada um, e essa coroa resplandecia, era gloriosa, e eu quero ir para o lugar dele porque eu quero ganhar esta coroa. E foi morrer no lugar daquele cristão que não teve a coragem de manter a sua fé em Jesus. E aí, irmãos, diante do histórico da igreja, de cristãos que deram suas vidas pelo Evangelho, pela causa de Deus, pela fé, nós perguntamos hoje: que tipo de fé a igreja de hoje está vivendo? Porque troca-se Jesus, deixa-se o Senhor por coisas muito pequenas, O que é que isso revela para nós, irmãos? Pessoas que ainda não estão vivendo a salvação e esperando com ardor no seu coração e amando a volta de Jesus. Os verdadeiros cristãos, irmãos, eles não servem a Deus por coisas terrenas, por coisas materiais. Eles servem a Deus porque eles têm uma promessa que Jesus disse: eu vou para meu Pai e voltarei para vos buscar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Aleluia! Graças a Deus. Eu creio que poucas irmãs que têm mantido essa igreja com a sua presença creem nessa promessa, porque se não crescem, não estavam mais aqui. Amém? Já tinham ido buscar essas igrejas aí que estão entregando pacotes de bênção por aí, irmãos? Muitos envenenados, Mas a bênção do Senhor, ela é eterna, ela é maravilhosa. Eis que veio sem demora. Jesus está dizendo para nós: fica na palavra, fica aguardando, eu vou voltar. Amém? Você já pensou que Jesus poderia ter voltado hoje? Aleluia. Já pensou que ele poderia ter voltado hoje? Aleluia. E todos os planos que nós fizemos estavam encerrados, a gente ia para a glória. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Isso é sério, irmãos. Quem chegou para um dos irmãos aqui e disse assim: ei, irmão, Jesus está voltando, hein? Quem ouviu essa mensagem hoje? Alguém chegar para você e falar: alguém ouviu? Vocês ouviram alguém chegar e dizer: ei, irmão, pastor Carlos André, Jesus está voltando, hein? Você ouviu? Hã? Você falou ontem, mas hoje não ouviu nem falou, Eu vou falar de pouco tempo, irmãos. Há 20 anos, 24 anos atrás, há 15 anos atrás, era só o que estava na boca dos crentes, irmãos. E os crentes eram diferentes.
Isso faz sentido, hein? Quem está esperando Jesus tem outra atitude. Quem está esperando Jesus tem outro comportamento. Faz diferença. Aleluia. Eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu nunca esqueço. A palavra que falou comigo, que Deus falou comigo, foi essa: eu estou voltando. E a resposta que eu tive dentro de mim foi essa: se ele voltar como eu estou, eu vou ficar. Aleluia. E no dia que eu aceitei Jesus, a mensagem era essa: a volta de Cristo. Se tu não aceitar Ele hoje, se tu não entregar a tua vida hoje, se tu não consertar a tua vida hoje, Ele pode voltar hoje e tu ficas. É triste, irmãos. Tem muita gente convencido, mas não está vivendo. É verdade, mas não está vivendo. Eu gosto, mas não faz. Aleluia. Meu Deus, Jesus está voltando. Se regozije nesta noite, se alegre nesta noite. Esta promessa vai cumprir. Jesus disse: passarás o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ou seja, vai se cumprir. Os homens crendo ou não, os homens vivendo ou não, os homens esperando ou não, Jesus vai voltar. Aleluia. Foi lida a palavra das 10 virgens. 5 estavam esperando Jesus. Foram chamados de prudentes. 5 não estavam esperando. E tudo era crente, né? E quando disse: eis o noivo, foi aquele desespero. E as loucas chegaram e disseram às prudentes: me dá um pouquinho do teu azeite. E as prudentes disseram: não vamos te dar, porque se nós dermos, pode faltar para nós. Vai lá e compra. Mas não deu tempo, irmãos. Na volta de Cristo não vai dar tempo. Nessa volta de Jesus agora não vai dar tempo. A palavra do Senhor diz que será comparado a um piscar de olhos. Isso é muito rápido. Simplesmente vamos ser arrebatados, tá? Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Quem tem a coroa, guarda. Ele diz: para que ninguém tome a tua coroa. Então há um risco, irmãos. Mesmo aqueles que têm a coroa, que têm a salvação, há um risco de se perder. Há um risco. E qual é o risco? O risco é o que o próprio Senhor fala aqui, ó. Aleluias. Versículo 10. Olha bem aí, quem está com a Bíblia aberta. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha bem, como guardaste a palavra da minha paciência. Só vai ser salvo, irmãos. Só vai com Jesus, irmãos, quem estiver guardando a palavra dele, do Senhor. Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Aleluia. Jesus pregando, ensinando, muitos creram nele quando ele estava aqui, e ele disse: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ninguém vai ser crente porque faz obras para Deus, constrói, pinta, entrega folheto, prega, ensina, faz e toca, louva. Ninguém vai ser salvo por isso. Isso são sacrifícios que podem ser agradáveis a Deus ou não, dependendo de como nós estamos fazendo, quais são nossas intenções. O que vai salvar é a palavra de Deus no coração. Sabe o que é a palavra de Deus no coração? É o que Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para quê? Não pecar contra ti. Então a prova de que eu guardo a palavra de Deus é que eu estou dando testemunho. Eu estou vivendo como Ele manda, como Ele ordena. Aleluia. Não adianta eu guardar a palavra de Deus para vir na igreja e ficar fazendo declarações, recitando o versículo, expressando altos louvores, impressionando, e lá a minha vida pessoal não tem nada a ver com isso. Isso não tem valor para Deus. É melhor um irmão vir aqui na frente cantar um hino desafinado
É melhor o pregador vir aqui gaguejar. É melhor fazer de forma muito simples e viver do que fazer de forma esplendorosa só de aparência. Para Deus não tem valor. Aleluia! Tá? Porque a igreja do Senhor, irmãos, está escrito na igreja do Senhor, serve a Ele. E Ele conhece o nosso coração. Tudo que nós fazemos para Deus, Deus sabe por que fazemos e para que fazemos. Então essa é a igreja de Jesus. Esta é a igreja que vai subir. Versículo 12. A quem vencer? Olha bem, irmãos. A quem vencer? A quem? Porque tem pessoas que não vai vencer. Igreja, crentes, não vai vencer. Não vai vencer. Tá? Há umas mensagens falsas aí que todo mundo é vencedor. Não, tem muita gente perdendo para Satanás, viu? Tem muito crente escravo do diabo, fazendo o que o diabo manda e dizendo que é crente. A quem vencer? Olha o que Jesus promete para nós. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que ficar, amados, ligados no que o Espírito de Deus está falando através das mensagens e o que Ele também está falando dentro de nós. Pergunte ao Senhor, fale com o Senhor, vamos falar com Deus. Ele vai dizer para nós se está bem ou não o que estamos fazendo, tá? Então a coroa, irmãos, que nos é oferecida, né? E a coroa que nós já temos, os crentes, significa a vida eterna com Deus. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero que os irmãos abram também aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10. Aleluias, 4 e 10. Engrandecido o nome do Senhor. Glórias a Deus. Apocalipse 4 e 10. Engrandecido o teu santo nome, Jesus. Diz assim: os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, cada cristão, irmãos, tem uma coroa. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos os anciãos, tá? Lançando as coroas diante do trono e adorando a Deus. Então, com certeza, irmãos, hoje a gente não vê a coroa, mas um dia nós vamos ver, tá certo? Glória a Jesus. Nós temos também, irmãos, em 1 Pedro, escrito assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Isso é para nós. A coroa ela é simbólica, mas ela tem uma representação. Isso é para nós entendermos, tá? Que diante de Deus, irmãos, nós temos valor. Ninguém dá coroa para quem não tem valor, amém? Então a igreja ela é coroada, cada crente é coroado. Nós temos também em 2 Timóteo, que diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que maravilha, irmãos. Aleluia, meu Deus. Isso será a esperança
herança do apóstolo Paulo, da igreja. Tá? Vou repetir, ouçam. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Aleluia. Então cada crente fiel será coroado. Será coroado. Essa coroa simboliza também a vitória, a nossa consagração. Aleluia. Então a nossa entrada no reino da glória será com uma coroa. Aleluias. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Então Paulo acreditava nisso, a igreja acreditava nisso, que um dia ela seria coroada. Por isso que aquele homem que estava ali para ser fuzilado, quando ele era fuzilado, a coroa descia. Ele era recebido. Ele era coroado. Aleluia. Estamos vivendo esta promessa tão gloriosa. Se estamos, nós devemos sorrir, devemos nos alegrar, devemos glorificar a Deus, devemos fazer a obra do Senhor em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Aleluia. Não podemos deixar que as motivações para servir a Deus sejam terrenas, mas devemos buscar graça para que elas sejam celestiais. E aí nós nunca vamos, amados, desistir, parar, porque a graça do Senhor será sempre conosco. Glória a Deus. Ele diz aqui: e não somente a minha coroa será dada, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, a igreja primitiva, a igreja histórica, bíblica, ela trabalhou muito a coroação da igreja, a glorificação da igreja, ou seja, o dia glorioso da vinda do Senhor para a igreja. Foi isso que sustentou a igreja, irmãos, até muitos anos. Há anos que a igreja vem sendo sustentada por outras coisas. Não é por coroa de glória, não é por vinda de Jesus, não é por arrebatamento da igreja, não é isso que estão pregando. E o resultado dessa ausência, dessa pregação e da igreja orando por isso, tem tornado a igreja cada vez mais humana e mundana, e parecida mais com o mundo do que com Deus, porque ela está sendo mais trabalhada para viver na terra como igreja do que para ir para a glória. Amém? Ora, se um crente não tem graça de Deus para sacrificar um momento de sua vida pela causa do Senhor, né, aqui na terra, isso é uma prova clara que ele não está disposto a maiores sacrifícios, não. Missões, ir para um lugar distante. Teve um caso aqui há 3 anos atrás, 4 anos atrás, que eu convidei um irmão para ir fazer uma obra, e outro pastor foi perguntar para ele quanto era o salário que eu tinha oferecido. Aí o irmão disse assim: não, o pastor não me ofereceu salário nenhum. E tu é besta, tu vai. Um pastor falando isso para um iniciante numa obra. É isso, irmãos, que é sério. É a igreja perder esse sentimento pelas coisas celestiais e colocar o coração nas coisas materiais. Vem ao culto para receber uma bênção material, faz uma obra para receber uma bênção material. Tudo que faz é por uma troca terrena. Deus não se agrada disso, porque Ele quer a igreja dele preparada para ir para a glória. Por isso que Paulo está dizendo aqui que só vai receber coroa quem ama a vida de Jesus. Que não está amando a vida de Jesus, irmão, ele está dando um jeitinho para ficar bem aqui, enganando-se, né? Ficar bem com Deus e com o mundo, com os seus interesses. Essa não é a igreja de Jesus, hein? Nós lemos também em Tiago, tá? Bem-aventurado o varão que não sofre bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, irmãos, bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida.
Por que estava se falando essas palavras no tempo dos apóstolos? Porque a igreja estava sendo afligida, perseguida. Muitos cristãos estavam morrendo, mas na prova que eles estavam passando, quando a tentação chegava para desistir, eles resistiam. Não vou continuar no meu Senhor. Por quê? Porque ele esperava a qualquer momento Jesus voltar. Aleluia! Então, hoje nós estamos vivendo uma situação muito diferente. Hoje está até bom estar na igreja. As pessoas até elogiam: o filho aceita Jesus hoje, pai, graças a Deus. Eu não vou não, mas vá, meu filho. Com medo do menino para as drogas, se prostituir, né? Tá? Hoje a pessoa aceita Jesus, muito bom, acho que agora as coisas vão melhorar. Agora você vai ter coisa, você vai ter alguma coisa material. Ninguém está mais voltado para o celestial, não, é para o terreno. E o Senhor Jesus fez uma alerta gravíssima a Pedro, né? O diabo na vida de Pedro. E Jesus disse: vão me prender, vão me matar. E quando foi falando de tudo que aconteceu, vou ser judiado, Pedro disse: isso não acontecerá contigo, Senhor. Tem misericórdia de ti. Pedro disse: para trás de mim, Satanás, tu só entende as coisas terrenas. Então nós estamos vivendo um tempo, irmão, que igreja é melhorar de vida, é ficar rico, é tudo dar certo na vida, né? É conseguir tudo que quer. Quando alguém é frustrado na igreja e não tem aquilo que ele quer, a igreja perde o sentido para ele. Se o namoro não deu certo, se o casamento não deu certo, se o emprego não deu certo, se eu não conseguir aquilo que eu quis, a igreja fica de lado. Muita gente está vivendo esta fé. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica, meus irmãos, não tem nada a ver com o que é terreno, mas com o que é celestial. Então quem estiver realmente amando a volta de Cristo, com certeza será um vencedor, entrará no céu de glória. Mas quem não estiver vivendo esta palavra, irmão, não vai conseguir. Não vai. Alguns vão ficar dentro da igreja, se fazendo de crente, mas naquele dia Jesus vai dizer: não te conheço. Mas peraí, eu preguei, profetizei, eu curei, fiz maravilhas, fiz isso, fiz aquilo. O Senhor está dizendo que não me conhece. Não te conheço, porque praticastes a iniquidade. Certo? Praticaste a iniquidade. Então, não vamos ser só convencidos, amados. Vamos ser convertidos. Vamos viver o Evangelho de Jesus. Peça a Deus: Senhor, eu quero ter visões do céu, eu quero ter revelações do céu, quero ter revelação do teu Espírito. Senhor, eu quero me identificar contigo, Senhor. Quero me identificar contigo. E nós vamos ver que o Senhor vai se manifestar. Então, irmãos, nestas palavras de nosso Senhor Jesus, nós vemos aqui com clareza o Senhor nos pedindo para nós vigiarmos, tá? Ele diz: eis que venho sem demora. Espera mais um pouquinho, suporta mais um pouquinho, tá? Não muda o teu pensamento sobre Deus. Não vamos mudar, não vamos deixar de fazer a obra do Senhor, amados. Aconteça o que acontecer, tá bom? Ele está falando da vida dele, tá? Mas o Senhor está conosco, amém, irmãos? Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Receba de Deus hoje graça para estar vigilante, para estar na presença do Senhor, para estar no temor de Deus, para estar na obediência da palavra do Senhor, porque Jesus vai voltar. O Senhor vai voltar, e quem não estiver amando, vivendo a sua volta, meu irmão, poderá ter uma grande surpresa, tá? Quando nós não estamos amando, irmãos, outras coisas estão sendo amadas. Eu vi uma situação que mostra exatamente isso que eu estou falando, tá? A pessoa demonstra um empenho, uma dedicação, e a gente acredita. E de repente uma coisa não dá certo na sua vida. Tudo aquilo que a pessoa falou, tudo aquilo que a pessoa se dedicou, parece que aquilo nunca existiu na vida dela. Isso acontece com muitas pessoas, irmãos. Mais uma vez eu quero dizer: a motivação não era o céu.
A motivação não era a salvação, a motivação não era o reino de Deus. Não era. Porque se fosse, seria diferente. Nós somos humanos, amados. Nós nos entristecemos quando uma coisa não está certa. Eu fico triste. Nossa, é normal isso aí. Agora, deixar a obra, deixar Jesus, deixar a causa do Senhor, aí é outra história. Aí o que eu estou falando não é por amor, não é do coração. Tá? Porque se fosse, o Senhor tinha abençoado. Nós lemos aqui, como guardaste a minha palavra, eu te guardei. Quem guarda a palavra do Senhor está guardado por Deus nesta vida. A vida vindoura terá a vida eterna. Vamos vigiar? Vamos vigiar no temor, na palavra, na obediência, na submissão. Tem alguém nesta noite que quer voltar para Jesus, que quer acertar sua vida com o Senhor? Ele está voltando. Ele pode voltar ainda hoje. É o que a Bíblia diz. Ninguém sabe o dia nem a hora, está escrito. Só Deus o Pai. Você que está afastado, você que ainda não levantou a mão para Jesus, Ele está te chamando hoje. Vem para Jesus hoje. Entrega a tua vida a Ele hoje. Amém? Não tem? Fica de pé, queridos. Nós vamos orar. Aleluia. Eu quero que a igreja se apresente ao Senhor nesta noite. Faça uma rápida reflexão diante de Deus. Como você está vivendo para o Senhor? Como nós estamos vivendo para Ele? Amém? Ele está dizendo para mim e para você hoje: eis que cedo venho. É só um minutinho de oração. E olha só, encosta o portão aí um pouquinho. Vamos orar um minuto aqui dentro da igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Fica com Deus aí. Pede a Deus nesta noite que Ele venha iluminar a tua vida, a minha vida, cada servo dele, Senhor da glória. Diante desta palavra do Senhor, nós podemos ver com clareza a preocupação do Senhor com o estado da igreja, naquele momento que o Senhor ali está falando, Senhor, através daquela revelação. Podemos ver, Senhor, que ao longo de muitos anos a tua igreja tem sofrido um grande prejuízo, Senhor, espiritual, moral, e isso tem resultado, meu Deus, nessa indiferença com a tua volta, com um propósito para com a tua obra. Me abençoa teus filhos aqui presentes que podem ouvir esta palavra. Que a nossa motivação, meu Deus, por te servir, por fazer a tua obra, seja em primeiro lugar, Senhor, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor arrebatará o povo desta terra. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não me deixa perder esta visão. Não nos deixa, meu Deus, nos embaraçar com os cuidados desta vida que o Senhor disse: sufoca a tua palavra e não damos os frutos que o Senhor quer. Abençoa-me, ó Deus. Abençoa cada filho teu aqui presente, ó Deus. Que nós possamos, pela tua graça, nós possamos, pelo teu poder, viver este evangelho maravilhoso. Senhor da glória, nos livra dos falsos profetas, dos espíritos enganadores, e nos mantém na tua palavra, como nós temos aprendido as tradições que nós recebemos dos nossos pais na fé, Pai. Nos abençoe e nos guarda pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração especial pelo pastor Adriano, pela nossa irmã Jacinta, que estão na responsabilidade dessa obra, para que Deus abençoe mais e mais esse casal. Dobra o joelho aqui, presbítero Adriano. Vamos orar pelo servo de Deus, pela serva de Deus. Vamos orar, irmãos, por esta igreja local agora, para que o Senhor aumente, envie vidas, salve vidas e firme as pessoas neste lugar. Vamos orar para que Deus ilumine os seus servos aqui e eles possam dar muito fruto. Presbítero Região, faça a sua oração em nome de Jesus. Aleluia. Eterno Deus, Pai Santo e Justo, meu chamado, e eu teu servo, meu Pai, eterno, meu Pai, trabalha na vossa hora, Pai Santo, meu Deus, que vinhamos agora, meu Pai, que o vosso Espírito, meu Pai, vai me falar, meu Pai, como teu servo da tua graça, da tua
conhecimento, sabedoria dos céus, meu Pai, assim como comandar, meu Senhor, agora, Pai. Te pedimos, Pai Santo, manifesta, livra o teu poder nessa casa, Pai Santo. Continua mostrando que é o Deus vivo, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que manifesta o poder no meio do teu povo. E agora, meu Pai, nós te pedimos, meu Senhor, para expor o teu céu. Ele tem lutado nesta hora, meu Pai, meu chamado, segue poderosamente em nome de Cristo. Amém. Aleluia. Amém? Presbítero Adriano, deseja falar alguma coisa? Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero falar algumas palavras aqui. O Senhor, quando há mais ou menos 9 anos atrás, eu cheguei aqui nessa igreja. Antes de aceitar Jesus, eu vivia, como todos já sabem a minha história, vivia perdido nas drogas, vivia largado no mundo. Minha família não queria mais saber de mim, porque a minha vida era somente para o vício, o pecado. Então minha família me colocava para fora de casa e não queria saber de mim. Os vizinhos, os amigos me desprezavam, me humilhavam, e eu vivia jogado na sarjeta. Fui morar sozinho para tentar, também por rebeldia. Fui morar só, eu fazia minha comida, eu lavava minha roupa, eu fazia tudo. Fui morar só. Um dia eu saí, quando eu voltei, a casa tinha caído, tinha derrubado a casa, tinha levado tudo. E agora eu estava no meio da rua. Então eu tive que me humilhar e voltar de novo para a casa da minha família e pedir abrigo. Me deram abrigo, mas disseram, vai ser assim, assim e assim. Então eu tinha o toque de recolher. Se passasse de 9 horas, eu não entrava lá dentro de casa, eu dormia na área da casa. E quando eu chegava, já a partir de 9 horas, já bastante drogado, já bêbado também, daquele jeito. Então lá estava no cantinho uma rede com 2 pedaços de corda, um pratinho com um pouquinho de arroz, um ovo cheio de muriçoca morta em cima, um copo d'água cheio também de formiga. Ali era a minha porção antes de eu dormir. E eu amarrava aquela rede, caindo de um lado do outro, e comia aquela comida como se fosse a melhor comida do mundo, morrendo de fome, sem nada, liso, desprezado, e ia dormir. Quando acordava de manhã, lá no canto, a mesma coisa. Um pedacinho de pão, um gole de café já gelado, para me tomar e continuar a minha rotina de usuário de droga, de escravo do pecado. Mas um dia, quando eu me preparava para novamente buscar este prazer do mundo que estava nas drogas, quando eu estava me preparando, eu ouvi os irmãos louvando o nome do Senhor, pregando a palavra de Deus lá perto de onde eu moro. Então eu ouvi daquele culto, na época do pastor Mário, outros irmãos que estavam lá, congregados aqui. Então eu me sentei num banquinho de madeira e ali comecei a ouvir, a escutar, mas sem entender, sem querer receber o que estava sendo pregado naquele momento. Daí, queridos, uma jovem que estava do meu lado me dá uma harpa cristã e pede para mim, e coloca no hino que estava louvando para me acompanhar aquele hino. Quando eu pego aquela harpa, eu começo a acompanhar o hino, lá estava a estrofe que dizia, acho que a segunda do hino de número 15, quando diz: mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Eu ouvia, mas me fazia de surdo. Não queria saber de ouvir, antes olhar para o meu prazer, para as minhas vontades. Mas quando foi, depois de ouvir aquele hino, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, e Deus usa, o Espírito Santo usa o pastor Mário e faz a seguinte pergunta: aquele que tem coragem, não coragem para ferir um outro, para falar mal, para agredir, mas aquele que tem coragem de negar a si mesmo e aceitar Jesus como seu Salvador. Naquele momento é como se os anjos tivessem pegado no braço, pegado no outro e me lançado ali diante dos irmãos, e eu me ajoelhei, aceitei Jesus como meu Salvador. 5 horas da tarde, quando foi a partir de 7 horas da noite, eu já estava sendo batizado com o Espírito Santo, e Deus já estava naquele momento me chamando para ser, aleluia, para fazer a sua vontade, para ser o servo, para pregar a palavra de Deus, para ser mudado, transformado pelo poder dele. E o Senhor está aqui, aleluia. E eu glorifico o nome do Senhor, querido, por ter aceitado Jesus nesta igreja, e pelo Senhor ter me abençoado, e eu ter sido, Deus me abençoar a ser diácono desta igreja, depois agora presbítero, e o Senhor me abençoar mais ainda, me dando a oportunidade de poder fazer a sua obra, conduzindo esse rebanho. Então, para mim, uma alegria muito grande, irmãos, aceitar Jesus nessa igreja e estar trabalhando para Jesus na direção. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Nada para mim. Para o Senhor seja a glória, a honra, o louvor. Mas que o Senhor me dê a oportunidade de continuar junto com os irmãos, fazendo a obra de Deus. Aleluia. Eu quero agradecer de coração aos irmãos que têm contribuído, que têm ajudado, diretamente e indiretamente, têm contribuído para esta obra. Eu quero aqui, irmãos, citar 2 nomes. Eu poderia citar nomes de muitos, mas eu queria citar 2 nomes em particular, irmãos, que têm sido 2 pessoas maravilhosas na minha vida aqui no Siqueira. Uma é a irmã Helenita e a outra é a irmã Maria das Dores. Amém? Irmã Maria das Dores, irmãos, ela não tem o seu movimento bem, mas hoje, irmãos, ela lavou cadeira, lavou chão, fez tudo aqui, irmãos. Trabalhou por 10 pessoas normais. Isso, irmão, não falo nada para você. É graça de Deus. É graça de Deus na vida dela, na nossa vida, é graça de Deus. Por isso, queridos, eu quero dizer que eu estou aqui, estou alegre, estou feliz, estou contente. E tudo que eu fiz, aleluia, até hoje para o Senhor, eu quero dizer diante dele, é muito pouco do que eu quero fazer para o Senhor e do que eu tenho que fazer para de alguma maneira tentar demonstrar a gratidão que Ele realizou na minha vida. Porque eu era um toco seco que estava morto, mas Ele me deu vida e graças a Deus esse aqui é uma planta que aos poucos estou dando fruto para o Senhor e é para a glória de nosso Senhor Jesus. E eu quero pedir à igreja que continue orando por mim, orando pela minha esposa, orando por esta igreja, ajudando, cooperando, para que o Senhor certamente, muitas almas serão salvas aqui. Essa igreja vai crescer, aleluia, vamos ter que aumentar essa igreja, colocar mais cadeiras, aleluia, porque Deus vai salvar muitas vidas aqui, e o reino de Deus será, aleluia, grande, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Amém, querido? Que o Senhor abençoe a todos. Glória a oportunidade em nome de Jesus. Paz e segurança. É um testemunho maravilhoso. Só Deus pode fazer uma obra gloriosa nisso. Obrigado, Pai, por nos dar essa oportunidade de estar na tua casa, na tua presença. Meu Deus, pedimos a tua proteção, a tua guarda, no retorno aos nossos lares. Senhor, limpe o caminho por onde vamos passar. Não permita que nenhum mal nos aconteça. Abençoa a programação que nós temos para a tua presença seja conosco.
Em nome de teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco aqui e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos dizem amém. Na paz do Senhor.